Vamos começar, gente linda. Vou tirar aqui. Calma, calma. Olá, pessoas! Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Estou aqui com vocês. Deixa eu me endireitar, eu sempre me endireito na metade do caminho. Eu estou aqui com vocês para nós termos uma aula acerca de quê? Acerca do nosso conteúdo. Talvez seja o conteúdo que mais gera uma aflição nas pessoas, né? Que é justamente o conteúdo de redação, que é um conteúdo que a gente acaba pensando que é muito complexo, mas não é complexo. É um conteúdo super tranquilo quando você se prepara. Vamos lá, quem já está comigo, indica aí. Ninguém me deu boa noite, só a Melo, a Adriana Melo, que me dá boa noite sempre. E aí, quem mais está comigo? Indica aqui, que eu quero saber quem é que está aqui comigo. Conectado, conectada, ao vivo comigo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mais uma vez aqui comigo. Oi, Ju! O Bruno está comigo, a Ju Almeida está comigo. Muito bem. Bruno, eu lembrei muito de você no GED que nós fizemos no domingo, que foi um GED muito produtivo. Domingo foi ontem, né? Foi um GED muito produtivo. E eu falei sobre. Teve uma aluna que indicou que foi aprovada na SEC, foi aprovada em outros editais, e em todos os outros editais que ela fez e não foi aprovada, ela foi classificada. Aí eu lembrei de Bruno, que é nosso aluno querido, que tem acumulado também classificações e aprovações. Ele tem acumulado aprovações e está conosco há um tempinho. Isso nos deixa muito, muito, muito feliz, tá? Essa é a nossa intenção, de preparar vocês da melhor forma possível para que vocês, quando chegarem no processo do concurso, consigam finalmente atingir aquela meta, que é justamente ser aprovada no edital. Boa noite, Robertinha. Boa noite, Ju. Como é que a gente faz uma redação ardente? Uma redação nota máxima. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe ali uma necessidade de pensarmos no edital e no que o edital requisita para nós. Não adianta estudar o que o edital não cobra. Então, minha indicação para vocês é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, estuda pensando que o edital será estilo Enem. Não será estilo Enem, não será um edital para o qual vocês farão uma redação de 30 linhas. Olha, redação de 30 linhas, você tem uma determinada estratégia. Redação de 20 linhas, você tem outra estratégia. Então, é fundamental que você entenda quais são as estratégias, quais são os parâmetros que serão cobrados. E a aula de hoje é justamente para isso, para que você entenda os parâmetros que serão cobrados. Alguém aqui indicou, olha, a Roberta foi classificada em Lauro de Freitas. Eu também passei em Simões Filho e no REDA da SEC Bahia. Ai, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O feedback é muito importante sempre, tá? O feedback de vocês é sempre muito, muito importante. A regra de corte da discursiva é uma regra de corte que, não vou negar, não gostei da forma como eles apresentaram essa regra de corte, apesar de ter um fator de multiplicação, repito, muito interessante, de 15 vezes o número de vagas. Apesar disso, quando nós pensamos no ponto de corte, nós estamos ali pensando em uma última posição, e eu torço muito para que eles mudem isso. Uma última posição para a qual serão aplicadas as regras de desempate. Isso é terrível.
Pelo menos é isso que está lá no edital, é essa sensação que dá quando nós fazemos a leitura, porque eles indicam respeitando os critérios de desempate. Eu não acho justo, não acho interessante, porque nós sabemos sim que algumas pessoas vão ficar para trás, nem todo mundo vai fazer o que você vai fazer, que é esse treinamento importante, que é esta organização essencial da sua estratégia de preparação. Nós sabemos disso, nós sabemos que vai ter gente indo até a prova, pensando em fazer uma redação com 30 linhas e vai se deparar com um outro formato. Vai ficar nervoso, vai nervosa, vai tentar fazer de acordo com as 30 linhas, tentando ali compactar. Então, gente, não é esse o cenário que nós vamos encontrar. Então, quando nós chegarmos lá na prova com um fator de corte de 15 vagas, nós iremos, infelizmente, ter menos pessoas na terceira etapa, que é a etapa de prova de títulos. Então, pensemos, se por um acaso 5 pessoas ficarem abaixo da nota de corte, sabe o que vai acontecer? Da nota de corte da redação, nesse momento da redação. Eu tenho 15 vezes o número de vagas para ir para a etapa de redação. Se 5 pessoas zerarem a redação ou tiverem uma nota inferior àqueles 20 pontos, ou tem ali zerado uma das questões, ou não ter feito uma das questões, significa dizer que essa pessoa vai sair da lista, vai ser eliminada, porque todas as etapas desse concurso são etapas eliminatórias e classificatórias. No momento que nós tivermos essas pessoas com notas inferiores às notas que serão ali requisitadas, significa dizer, gente, que nós teremos menos de 15 pessoas indo e se mantendo no edital de Salvador. Então, isso para mim, sim, é até aqui no Instagram. A gente pergunta para mim, Prozinha, e vai ficar gravada? Sim, todas as aulas elas vão ficar gravadas. Quando eu faço live somente no Instagram, aí eu não deixo gravado, não. Que tem muita dispersão no Instagram, é um texto, acaba gerando um texto muito longo, ficar gravado lá no Instagram, eu acho que é uma perda de tempo, tá? Nós vamos manter gravado aqui no YouTube e também na plataforma de aula. Algumas pessoas falam também, pelo amor de Deus, eu comprei o curso, e o curso é no YouTube. Gente, algumas aulas são abertas, não todas as aulas. A partir ali da próxima semana, a partir da quarta-feira, eu vou deixar de fazer aulas abertas e vai ficar somente com acesso pela plataforma, exclusivamente pela plataforma, somente para os nossos alunos. Nós utilizamos o StreamYard, que é uma ferramenta que utiliza a tecnologia do YouTube para fazer a gravação. Então, os vídeos, eles ficam disponibilizados, eles são gravados a partir da plataforma do YouTube, mas não se preocupa, ficam apenas em nossa plataforma de aula, tá certo? Algumas dúvidas, Little? Socorro está aqui conosco também. Boa noite. Simone aqui, Sheila aqui. Inclusive, já entreguei os documentos de exame do concurso de Camaçari. Rapaz, mas demorou, viu? Camaçari, Camaçari, que sofrimento. Que sofrimento. Roberta também classificada em Lauro de Freitas. Parabéns, parabéns. Agora é só sucesso, é só aproveitar. Nós temos esse número de vagas que eu já falei, é um número de vagas que para mim é decepcionante, eu não estava esperando justamente este número de vagas para o edital de Salvador, não estava esperando, 130 vagas multiplicado por 15, mas com a trava ali para a nossa última posição. Na quinta-feira, inclusive, não percam, na quinta-feira eu estarei com um professor especialista em concurso público, falando um pouco conosco sobre este edital de Salvador e sobre as possibilidades de impugnação.
Eu estou alternando, gente. Eu estou olhando para o Instagram e para vocês do YouTube, tá? Então, ele vai conversar conosco sobre essa impugnação, essa possibilidade de impugnação. Existe possibilidade de impugnação do edital de Salvador ou não existe? Fica com a gente, porque quinta-feira à noite que ele confirmou, não foi, Stephanie? Quinta-feira à noite nós iremos tratar acerca destas questões, acerca destas demandas relacionadas ao edital de Salvador. Falando sobre outros aspectos, como, por exemplo, pode ter edital em período eleitoral? Tanto pode que nós estamos aí com o edital de Salvador sendo publicado, tá? Professora, mas tem prazo? Gente, prova pode acontecer. Prova pode acontecer, edital pode ser publicado, o que não pode é homologação e posse, tá? Mas vamos aqui seguir um pouquinho acerca dessas curiosidades ligadas à redação, à discursiva. Aqui é informação velha, nós temos para professores a indicação de 15 vezes o número de vagas, coordenador 4 vezes o número de vagas, nós temos muitas vagas para coordenação, 60 vagas para coordenação, eles vão levar para a próxima etapa 4 vezes o número de vagas, portanto, eu tenho 6 vezes 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24, 240 redações sendo corrigidas ali para o cargo de coordenação. Candidatos PPP e PCD têm algumas particularidades, pouquíssimos cargos têm vagas para PCD, pouquíssimos cargos com vaga para PCD. Por quê? Porque as vagas para os cargos são muito poucas vagas, né? Professor de português, por exemplo, uma vaga para ampla concorrência, uma vaga para PPP, que é pessoa preta e parda. Você que é pessoa preta e parda, pelo amor de Deus, faz inscrição neste edital. Faz inscrição neste edital. Porque você pode concorrer nas duas categorias. Então, você está concorrendo não a 15 vagas, você está concorrendo a 15 vagas para a etapa de correção de geração, você está concorrendo a 30 vagas para a próxima etapa de correção. Você vai concorrer com essas 30 vagas. Para quem não é PPP, aí você vai concorrer apenas a 15 vagas, ok? Mas quem é PPP tem aí a possibilidade da concorrência em 15 vagas. Você vai ficar na lista na qual tem a melhor colocação. Você que é PPP fica na lista com melhor convocação, com melhor pontuação. Se for a melhor pontuação na lista de PPP, você vai. Se for uma pontuação adequada para a ampla concorrência, você fica na ampla concorrência para não tirar a vaga do coleguinha que ficou na posição do PPP. Deu para entender direitinho? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, é trocado, tá? Você fica com uma boa colocação. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se você não tiver pontuação suficiente para cotas aí e tiver pontuação suficiente para. Não, é trocado. Trocado. Essa coisa de matemática me pega. Me pega. Como é que a redação vai ser corrigida? São duas discursivas, aí tem muita gente, e eu vou fazer esse esclarecimento só por causa de outros editais. Tem muita gente que acha que discursiva é somente um estudo de caso, Oi, Rai, se você quiser, você pode acessar o link que Stephanie vai colocar daqui a pouco nos stories, que é o link do Instagram, do YouTube, se você quiser assistir a aula pelo YouTube, tá? Porque tem projeção de tela. Muita gente acha que quando há terminologia discursiva, a redação será uma redação de estudo de caso ou de questão aberta técnica. Eu vou fazer esse esclarecimento só porque, por exemplo, o pessoal do PND ano passado, porque havia indicação de discursiva, o pessoal se preparou para questões abertas ou para estudo de caso. Isso é terrível, porque muita gente chegou no dia da prova e não conseguiu realizar uma boa prova.
tá? Discursiva é uma espécie de guarda-chuva. Quando eles chamam discursiva, eles tratam de uma espécie de guarda-chuva em que nós encontraremos então, abaixo desta ideia de discursiva, se você pegar a palavra discursiva, você vai entender que discursiva é discursar. Você pode discursar com vários formatos. Você pode discursar usando justamente uma dissertação argumentativa, usando uma dissertação expositiva, usando um estudo de caso, usando um plano de aula, que discursar é apresentar um discurso. Por isso, a ideia de discursiva do edital define qual é a discursiva, qual o gênero textual de discursiva, já te faz um direcionamento. Então, lá no edital, você tem indicação, 2 questões discursivas com até 20 linhas e conteúdo, olha, do módulo 3. Então, quando ele indica que vai cobrar para você o módulo 3, ele está indicando que vai cobrar o conteúdo da específica. Então, é o conteúdo da específica. Se é o conteúdo da específica, não tem lógica pensarmos em uma estrutura de dissertação argumentativa. Coloquem aqui no chat se faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Se vocês conseguiram entender de lá. Eu vou encontrar, se eu tenho uma redação de 20 linhas, vocês acham que nós precisaremos fazer introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão? Indiquem aí para mim no chat. Vocês acham que a gente precisa fazer introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão? Não, nós não temos linhas para isso. Nós não temos uma extensão suficiente em 20 linhas para fazermos esta demanda de organização, de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O que nós precisamos reconhecer é justamente as demandas que eles estão requisitando. O formato de demanda que eles requisitarem. Então, tem uma outra questão também que as pessoas acabam se confundindo bastante. Se eles cobrarem, porque a minha aposta de discursiva é a primeira questão ser uma. Já colocou o slide branco? Colocou. A primeira questão ser uma questão ou de estudo de caso, que é a minha menor aposta, ok? Ou uma questão ligada a um plano de aula. Então, como é que nós fazemos plano de aula? Nós fazemos plano de aula organizando no plano de aula, o plano de aula mais ou menos por tópicos. Vocês fazem plano de aula como? Vocês fazem plano de aula com linha corrida? Linha corrida, gente, nada mais é do que prosa, tá? Então, quando nós falamos que você faz a produção do texto em prosa, nós estamos indicando que você está usando a linha corrida. Nós escrevemos uma produção de texto em prosa. O plano de aula, indica aí para mim, por favor, se vocês fazem plano de aula com tópicos ou se vocês fazem plano de aula em prosa, com linha corrida. Mas eu acho que não é daqui, não. Em tópicos, o Anderson está indicando. Em tópicos. Normalmente a gente faz em tópicos. A gente não faz plano de aula pensando na linha corrida. Por quê? Porque a nossa coordenadora, ela não vai entender exatamente quais são as nossas intenções. Então, a gente organiza quais são, qual é o objetivo daquela aula, quais são os objetos de estudo com os quais nós vamos trabalhar, nós identificamos a metodologia, nós identificamos o recurso, nós identificamos a avaliação, nós identificamos qual é a meta a qual a gente quer chegar. No concurso público, a gente tem, Bruninho, a gente tem, se eu não me engano, várias áreas da SEC cobraram plano de aula, inclusive. No seu caso, eu não sei se você vai fazer para professor pedagogo ou se você vai fazer para coordenação. Você vai fazer para qual? Professor pedagogo ou coordenação?
Você vai fazer para qual? Ando de uma forma insuportável. Coordenação, então, coordenação você não faz plano de aula. Coordenação você faz estudo de caso, tá bom? Estudo de caso. O plano de aula vai ser para professor, ok? O plano de aula vai ser para professor. E o estudo de caso vai ser para coordenação, ok? Coordenação não tem condições de fazer estudo de caso. Mas, ativo minha prosinha, você está fazendo essa aposta. Eu vou seguir aqui para vocês verem uma coisa. A prova prática. De prova prática. É isso que me faz pensar que será principalmente um plano de aula, ok? Eu acredito, porque o que que o professor precisa fazer? O que que o professor precisa conhecer? O professor ele não precisa conhecer necessariamente como é que vai escrever um texto em prosa. O professor ele não precisa entender necessariamente isso, o que é um texto dissertativo, argumentativo, dissertativo expositivo, não. O professor ele tem que entender como poderá lidar com os problemas da escola, poderá fazer um plano de aula e como poderá responder uma questão sobre o seu conteúdo programático. Então, esses são os interesses. Eu acho que um concurso público para a educação tem que pedir realmente esse tipo de texto. Um concurso para professores tem que entender o que que o professor, como é que o professor vai atuar. Então, eu não acho que seja tão positivo assim quando um concurso público cobra para o professor uma dissertação argumentativa estilo Enem. Que qual é a finalidade? Nenhuma finalidade. Uma coisa importante, a FGV vai publicar em agosto o edital do Pará. Gente, o edital do Pará é igual ao edital de Salvador. É igual ao edital de Salvador. Ele vai ter prova prática, ele vai ter uma questão discursiva, a prova, mas, olha que bacana, eles divulgaram como será a prova para o Pará antes do edital. Olha que delícia, porque dessa maneira, as pessoas que têm interesse em fazer a prova, essas pessoas elas conseguirão entender como se direcionar. Então, eu acho que foi muito interessante essa organização do edital do Pará com antecedência. Então, quem quer mudar de estado, vai poder fazer Pará e Salvador, porque, ó, geminado, mesma banca e mesma programação, tá? Alguém aqui tem interesse de mudar de estado? De mudar de cidade, mudar de estado? Acho que Ju é bem capaz de querer, tá? Então, você tem quem vai para a segunda etapa, quem for aprovado, dentro daquele número de 15 candidatos por vaga, é uma etapa eliminatória e classificatória. Nós temos uma pontuação de 20 pontos, tá? Ele vai avaliar planejamento de aula, comunicação, sim, aqui, olha, aqui é para a prova prática. Planejamento de aula, comunicação, síntese, domínio do conteúdo e capacidade de transposição didática. Então, não tem lógica eles requisitarem um outro gênero textual na prova que não seja o gênero textual ligado, focado justamente na docência, ok? Ju quer, eu estava falando sobre ela. Então, você tem o coordenador avaliar planejamento de intervenção. Então, quando ele diz avaliar planejamento de intervenção, isso aqui está ligado a um estudo de caso. Quando ele fala sobre planejamento de aula, ele está falando sobre plano de aula. Então, se eles mantiverem a coerência, gente, relacionada ao edital, à prova, se eles mantiverem isso, eles vão cobrar na prova um plano de aula para professor
e uma questão aberta, bem como uma questão aberta técnica relacionada ao seu conteúdo, tá? Bem como um estudo de caso. Então, eu acredito que será este gênero textual. Indiquem para mim, tem lógica isso que eu estou falando para vocês? A entender como é que o edital é organizado é algo absurdamente relevante. Vocês não têm noção, não, do quanto é relevante pensar em como o edital está apresentando. A Adriana já indicou. A Adriana é show de bolhas. É aquela aluna maravilhosa. Então, vejam, eu tenho aqui todo o norteamento dado pelo edital em relação, inclusive, a esta prova técnica, esta prova prática, e com base na prova prática, com base no que eles estão demandando na prova prática, nós entendemos como é que será a prova da discursiva, tá, gente? Nós entendemos também que é muito fundamental, aqui não. Deixa eu voltar para as observações da redação. 30 pontos no total, com 20 pontos para cada questão. Você vai ser aprovado para a próxima etapa, se e apenas se fizer 20 pontos. Mas essa observação está vinculada a uma outra observação. Você tem que fazer 20 pontos, mas tem que tirar uma nota diferente de zero para cada questão. E sim, pasmem, vai ter gente que vai zerar. Vai ter gente que vai zerar uma das questões. Pasmem. Vai ter gente que vai zerar, principalmente a questão técnica, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Principalmente a questão técnica, que é uma questão que vai avaliar justamente o seu conhecimento sobre a sua disciplina. Sobre a sua disciplina. Português, por exemplo, português tem várias frentes, né? Português tem a frente ligada à leitura, à produção de texto, aos aspectos gramaticais, à oralidade. E o professor de língua portuguesa na faculdade, ele não estuda necessariamente, ele não estuda essa parte de gramática mais tradicional, essa parte de gramática ligada à sintaxe. Ele não estuda necessariamente a questão da organização das orações, a questão de ortografia, a questão de acentuação. Então, tem professores que se especializam em redação, se especializam em literatura e morrem de medo de gramática. Assim como tem professores que se especializam em gramática e morrem de medo de literatura. Eu, por exemplo, gente, eu sou ótima dando aula para concurso público. Eu tive uma aluna que falou assim, olha, Pro, você se acha? No início eu achava assim, poxa, ela se acha. Se eu não me achar, quem é que vai me achar? É o que tem que me achar primeiro. Mas depois eu comecei a pensar, mas ela é boa. Então, eu me dedico muito para fazer direito o que eu me proponho a fazer. Mas redação para o Enem é uma outra configuração. Eu tentei fazer um curso de redação para o Enem e eu fracassei miseravelmente. Por quê? Porque tem uma outra linguagem, tem uma outra jornada. Então, o professor que se especializa em determinado segmento, é difícil de ele entender o global de uma outra vertente. Então, isso também vai acontecer com outros professores, os profissionais. É necessário, portanto, que você se prepare para a sua objetiva, a específica da objetiva, e entenda como é que terá de produzir a específica para a sua área de conhecimento. O curso de redação, gente, aqui do meu ABC, é um curso estrutural.
Eu vou passar para vocês uma estrutura, não é uma estrutura de macete, tá? É uma ideia de entendimento de como você monta o seu texto. Eu não vou dar frases feitas para vocês, eu não vou dar modelos feitos, pré-fabricados para vocês, porque esse tipo de edital e todos os outros, mas esse tipo de edital em especial é um tipo de edital que você não consegue aplicar um modelo genérico para uma questão específica de sua área, porque o modelo é genérico. Então, eu vou mostrar para vocês como é que uma estrutura de discursiva com estudo de caso é organizada, como é que é a estrutura de discursiva para um plano de aula e como é a estrutura de discursiva para uma questão aberta técnica. Então, é necessário que você entenda esta jornada com a qual você vai trabalhar. Por quê? Porque é fundamental que você tenha domínio do seu conteúdo. Então, essa parte estrutural, que vai ser uma parte de estrutura com a qual você vai trabalhar a sua demanda, aí isso vai ter a diferenciação. Martins, ó, Ju, beijo para você. Vamos seguir, vamos falar um pouquinho hoje de questões mais técnicas ligadas à redação, à produção de texto, tá? A técnica com a qual eu trabalho é uma técnica que nós chamamos de redação ardente, porque a sua redação, ela precisa pegar fogo. A sua redação, ela precisa, sabe, inflamar, apresentar esse calor, essa intensidade. Então, por isso que eu chamo de redação ardente. Dentro do processo de redação ardente, você precisa reconhecer alguns critérios importantes, alguns critérios relevantes. Um deles, eu acho que o principal, inclusive, é identificar. Então, primeiro critério é você pensar que existem essas diferenças relacionadas a um texto expositivo e um texto argumentativo. O texto expositivo, ele não manifesta juízo de valor. Ele escreve sobre uma questão técnica, ele é descritivo, ele é expositivo, como o próprio termo diz. A nossa discursiva, ela possivelmente é uma discursiva, pelo menos a dois, vai ser uma discursiva totalmente expositiva. Totalmente expositiva. É que tem esta possibilidade de. É que tem esta possibilidade de você manifestar um posicionamento. Em um estudo de caso, ó, presta atenção nisso que eu estou falando, que é muito importante, é muito relevante. O estudo de caso é um gênero textual que talvez eles apresentem, eles requisitem para nós um posicionamento. Porque existem dois tipos de estudo de caso. Existe aquele estudo de caso técnico. Por favor, estejam com papel e caneta, isso é importante. E existe aquele estudo de caso, que não é um estudo de caso técnico, que é um estudo de caso somente técnico, é um estudo de caso técnico e argumentativo. Eu não entendi. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Então, o estudo de caso técnico, Martins, obrigada. O estudo de caso técnico é aquele que, por exemplo, indica para nós uma professora estava participando de uma jornada pedagógica e isso é estudo de caso, porque ele vai te descrever um cenário. E ele vai te descrever um cenário. Essa jornada pedagógica apresentou metodologias ativas
interessantes a serem aplicadas em sala de aula. Mediante essas informações, a professora decidiu levar estas metodologias para a sua turma, no intuito de desenvolver uma atividade pedagógica interdisciplinar. No entanto, durante a aula, um dos alunos se recusou a trabalhar com as metodologias apresentadas pela professora, porque ele não tinha uma ferramenta adequada para o acompanhamento. Ele não tinha um celular para executar as atividades da professora. Como é que a professora reage a isso? Levando em consideração alguns pontos. Primeiro ponto, a legislação vigente. Segundo ponto, as demandas individuais da turma. Terceiro ponto, avaliações individualizadas para perceber o rendimento dos seus alunos. Isso é um estudo de caso. É um estudo de caso que ele quer conhecer como é que a professora resolve um problema em sua sala de aula. Vejam, a pergunta não é sobre metodologias ativas. O início são as metodologias ativas. Dentro dos aspectos que a professora precisa desenvolver, está um aspecto muito importante: legislação vigente. Em 2024 ou 2025? Acho que foi em 2025, em janeiro de 2025, foi publicada uma lei, foi em janeiro de 2025 mesmo, foi publicada uma lei de proibição de uso do celular em sala de aula, a não ser para atividades pedagógicas. Então, a professora não está errada. Só que tem muito professor que acredita que o uso de celular foi totalmente abolido. No momento em que o professor indica que o uso do celular em escolas, em sala de aula, não é permitido, o que ele está dizendo para o corretor? Ele está dizendo que ele não conhece a legislação, que ele não está antenado e antenada nos processos de atualidades ligados à educação. Só que tem uma obrigação de saber isso? Tem. Sabe por quê? Porque dentro das informações relacionadas a atualidades está uma especificação muito clara: atualidades ligadas à educação. Realidades ligadas à educação. Então, o que é que eu sugiro que vocês façam? Isso é muito, muito interessante para se fazer. Vejam, se inscrevam no Instagram do MEC. Se inscrevam no Instagram do INEP. Se inscrevam no Instagram da Secretaria de Educação de Salvador. Então, quando você faz essa inscrição isso quando você tem acesso à rede social, porque tem gente que perde totalmente o interesse pelo acesso à rede social. Quando você se inscreve nesses canais, se você consumir muita informação sobre esses canais, sobre esses perfis, vai aparecer muito informação sobre esses perfis. Ou seja, vai aparecer muita informação de atualidades ligada à educação. Isso é delícia. E você vai poder utilizar essas informações em sua sala de aula. Tem sentido isso que eu estou falando para vocês? Coloquem aqui para mim, que eu quero saber, porque não dá para ficar falando sozinha. Eu preciso interagir com vocês e entender se vocês estão acompanhando bem estas observações. Tem sentido, né? Entender. Vejam que esse caso que eu apresentei, esse exemplo que eu apresentei, é um estudo de caso técnico. Ele quer claramente entender uma demanda pedagógica do professor.
ok? Ele quer entender como é que você reage em sala de aula, o que que você entende daquele processo, se você entende muito de metodologias, enfim, se você consegue resolver conflitos em sala de aula. Já o curso, o estudo de caso técnico, ele quer saber um posicionamento particular. Ele quer saber sobre a sua posição, sobre a sua opinião acerca de determinado conteúdo, de determinada demanda. Mas não somente a sua opinião, não somente o seu posicionamento, mas um posicionamento sustentado por conhecimento, tá? E as explicações dos tipos de estudo de caso. Eu estou falando sobre isso justamente, Ju. Você tem um estudo de caso técnico que vai demandar somente informação técnica, conhecimento técnico. Vou dar um outro exemplo do tipo de estudo de caso técnico. Uma professora em sua sala de aula, isso para pedagogo, professores de séries iniciais é interessante. Uma professora em sua sala de aula tem alunos com níveis de rendimento diferentes. Essa professora precisa entender, desenvolver algumas estratégias para que alunos que estão no nível maior não se sintam enfadados e alunos que estejam no nível ainda de progressão não se sintam recuados, temendo aquele processo, dizendo assim, eu não sei fazer. Então, a professora tem que regular, porque nós sabemos que as nossas turmas são turmas heterogêneas. Então, como é que a professora pode desenvolver as habilidades desses grupos que são tão diversos, contemplando cada uma dessas diversidades? Veja que ela está pensando em estratégias, não é um plano de aula, não é um plano, é mais um plano de curso. Então, por exemplo, nesta demanda deste estudo de caso, o que a gente pode desenvolver? Nós podemos indicar que, logo no início do processo, é fundamental que haja uma avaliação. Aí, como é que é o nome da avaliação, gente? De investigação? Como é que a gente fala avaliação de investigação? Esqueci o termo. Coloque aí para mim, por favor. Ai, gente, tá na ponta da língua a palavra, eu não consigo lembrar. Ai, gente, que horrível! Tá na ponta da língua. É uma palavra com 3 ou 5 sílabas, ou com 3 ou 4 sílabas. Diagnóstica. Exatamente, é uma avaliação diagnóstica. Pare, ou de sondagem. A palavra mais técnica é avaliação diagnóstica. Então, a primeira coisa que a professora precisa aplicar nessa sala de aula é uma avaliação diagnóstica. Para quê? Para reconhecer os níveis em que os alunos de sua turma estão. Então, se por um acaso o professor não apresenta essa informação, significa dizer que ele não sabe aplicar. Nesse aspecto eu te entrego um caso em que o professor, e aí não é um caso específico, é uma situação, um problema, mas vai seguir ali a mesma narrativa de um estudo de caso, a situação de problema te apresenta a problemática e você não precisa retornar a essa problemática, tá? Se uma professora está... Não, isso é um caso também. Não é uma situação problema, não, desculpa. Então, esta professora, ela precisa buscar, primeiro, esse reconhecimento. A segunda etapa, ela precisa pensar em instrumentos. E ela precisa, na terceira etapa, conhecer como é que serão as demais avaliações. Porque, diagnóstica é um tipo de avaliação. Quais são os outros tipos de avaliação? Quais são os outros tipos de avaliação? Avaliação é um conteúdo da objetiva. São os planejamento, didática, quais são os outros tipos de avaliação? Indiquem aí para mim que eu quero saber se vocês lembram. Vou esperar vocês escreverem. Me recuso a escrever.
Processual é uma avaliação processual, nós temos uma avaliação diagnóstica, nós temos uma avaliação processual, nós temos uma avaliação formativa, uma avaliação somativa, eu nem tinha pensado na somativa, qualitativa. Eita, eu nem pensei nessas todas, eu pensei só em três. Eu pensei na formativa, na processual e na diagnóstica, mas tem a somativa também, né? Beleza. Então, você vai ter que reconhecer cada uma das etapas também para avaliação. A parte de plano de aula é uma parte muito importante, porque naquele momento da avaliação, você tem que reconhecer como aqueles elementos que foram apresentados na aula específica serão avaliados. É interessante no nosso plano de aula nós colocarmos qual é o tipo de avaliação que será empregada para aquela aula. É muito importante percebermos que uma aula tem início, meio e fim. E este fim, ele precisa ser um gancho, talvez, para a próxima aula, para o próximo encontro. Gancho, mas você tem que ter a noção da finalização. Tipos de avaliação, diagnóstica, processual, formativa e somativa. Eu só esqueci da somativa. Ai, inferno. Então, vamos lá. Isso, Juliana, que está no Instagram, isso é justamente um estudo de caso técnico, que pode ser um estudo de caso técnico ou um estudo de caso a partir de uma situação, um problema. O estudo de caso técnico mais argumentativo é o estudo de caso que a SEC costuma cobrar lá na prova da SEC. Então, por exemplo, essas aulas que eu estou apresentando para vocês são aulas que vão servir também para o concurso da SEC, graças a Deus, porque era horrível quando eu tinha o Salvador com um gênero textual e SEC com esse gênero textual. Era muito, muito, muito ruim. Agora que eles estão consonantes das suas práticas, para mim é muito interessante. Já não tem aquele desgaste, porque, gente, era horrível. A SEC cobra 3 gêneros textuais. Era muito ruim. É muito, muito ruim, não, que eu acho lindo. Mas é muito problemático, tá? Eu juro, obrigada, Ju. É muito problemático para o aluno entender. Porque cada aula, eu faço uma sequência, mas eu sempre falo sobre todos os gêneros textuais, e em cada aula textual. Aí o aluno diz assim, mas semana passada você disse que era assim. Sim, é porque vai ser daquele jeito que eu apresentei na semana passada, e desse jeito que eu estou apresentando na semana em curso. Então, é necessário entendermos que não vai ser somente um gênero textual. A SEC, ela apresenta um curso, um texto técnico mais argumentativo no estudo de caso de primeira questão. A primeira questão da SEC é sempre uma questão muito específica, é uma questão que lida com os aspectos ligados à inclusão racial, a igualdade racial e de gênero. Então, a SEC, por exemplo, se eu não me engano, em 2017, ela cobrou para nós a questão de. Agora eu confundi se foi 2017 ou 22. Mas um desses, a questão da intolerância religiosa, e o outro, a questão de injúria racial. Então, por quê? Porque dentro do conteúdo, ele já declara, vai haver uma questão sobre igualdade racial e de gênero. No conteúdo da objetiva, ele também declara, vai ter a disciplina de igualdade racial e de gênero. Salvador não apresentou isso. 2017 sobre intolerância religiosa, não foi? Então, 2022 é o ano do. Acho que 2022 que foi o ano da injúria dos alunos que estavam competindo. 2017, homem. Agora buguei de geral. Não lembro se foi 2017 ou se foi 2022. Aquela questão sobre o. Não, aí foi a segunda questão de coordenação pedagógica.
A primeira questão é sempre igual para todo mundo, que é a questão sobre igualdade racial e de gênero. Essa questão sobre a festa junina foi a questão 2 de coordenação pedagógica. A primeira questão, ela foi, eu não lembro se ela foi sobre o jogo que estava acontecendo na escola e houve uma situação de injúria racial, ou se foi uma questão ligada à intolerância religiosa. Mas a primeira questão é sempre igual para todo mundo, é uma questão ligada à igualdade racial e de gênero. Dentro do processo, vou dar o exemplo da festa não, vou dar o exemplo do jogo que estava acontecendo na escola. Os alunos estavam treinando para uma competição interescolar. Então, a escola, alunos da própria escola se dividiram em 2 grupos e começaram a jogar até que houve um desentendimento e um dos alunos xingou o outro com injúrias relacionadas ao outro. Então, chamando de macaco, chamando de preto de merda. Não, não tem isso, né? Eu acho que de macaco eles apresentaram, mas o preto de merda não apresentaram. Não apresentaram. Apresentaram que injúrias raciais relacionadas. Mais de frases ofensivas desse tipo. Não foi somente uma frase, foram várias frases manifestadas pelo aluno. Então, a pergunta lá na prova, a pergunta foi: o professor deve reagir? Essa pergunta não é uma pergunta específica, de um conteúdo específico, é uma pergunta que vai depender do posicionamento do professor. Como é que o professor se posiciona na sua individualidade? Agora, existem limitações, porque o posicionamento dele tem que ser um posicionamento dentro do que é esperado pela legislação. Ele não pode simplesmente não fazer nada. Ele não pode dizer que vai chamar os pais, por exemplo, porque chamar os pais é a função de quem? Ele não vai poder dizer, atravessar, de quem é a função de chamar os pais? Coloquem aqui para mim, de conversar com os pais. De quem é essa função na escola? Na escola, de quem é essa função? Ele não pode atravessar funções. Ele tem que manifestar um posicionamento, que é um posicionamento individual, mas reconhecendo quais são as funções para cada um, quais são as competências. Então, a competência de convocação dos pais é a competência justamente da coordenação da direção. Agora, veja, eu tenho aí a competência do professor, a competência da coordenação, se eu não me engano, quem vai chamar os pais é a coordenação. O que a direção tem que chamar? A direção tem que chamar, caso, se esse for o caso, a direção tem que chamar o conselho tutelar. Quem chama o conselho tutelar pode ser o professor? Não. Tem que ser uma representação da instituição, a não ser que a instituição se omita. Mas aí o professor, quando faz uma denúncia, quando a instituição se omite, ele não está fazendo uma denúncia enquanto professor, ele está fazendo uma denúncia enquanto cidadão, porque a denúncia precisa partir da instituição. Então, o professor ele não pode atropelar essas etapas. Ele quer, o concurso quer, por exemplo, portanto, identificar se cada um dos professores tem esse entendimento. Deu para entender direitinho? Então, é posicionamento técnico? Sim, é posicionamento. Então, é argumentativo. Quando você apresenta posicionamento, você está apresentando o texto argumentativo. É um posicionamento técnico? Mas é um posicionamento individual. Percebem direitinho? Eu tive uma situação, gente, que foi bastante constrangedora. Olha, gente, eu me senti muito ruim. A aluna, ela estava fazendo o texto de 2017, o texto sobre a questão de intolerância religiosa. 2017 foi realmente intolerância religiosa, viu, Bruno? Você está certo.
Por que eu lembrei disso? Porque ela estava se preparando para o edital da SEC de 2022, e eu vou falar isso para você que é evangélico, você que é evangélica. Você não pode deixar que a sua fé atrapalhe o seu entendimento de igualdade e de direito. Ela é, porque eu acho que ela não deixou de ser, ela é evangélica. Então, ela fez esse texto que é sobre intolerância religiosa e ela não conseguiu, era uma professora de língua portuguesa, ela não conseguiu escrever adequadamente. Então, ela colocou a redação na plataforma, devolvemos a redação com a nota baixa. Colocou a redação na plataforma, devolvemos a redação com nota baixa. Aí, ela me acionou, disse, olha, o corretor está corrigindo errado. Fui olhar pessoalmente a redação dela. Quando eu vi a redação dela, ela não errava na estrutura, ela não errava nos aspectos gramaticais. Onde é que ela estava errando? No argumento. Ela apresentou claramente um texto ofensivo, um texto que não chegou a entender qual é a demanda real, quais eram os direitos daquela menina de manifestar o seu posicionamento religioso. E nós estamos vendo isso com certa recorrência, como, por exemplo, os policiais que, acompanhados de um pai, foi até a escola reclamar porque a escola fez uma apresentação ligada à cultura afrodescendente. Então, nós temos ali uma legislação que é a 10.639, indiquem para mim, que é a legislação que exige, não é uma escolha da escola, exige da escola uma atuação. Exige da escola uma atuação. Então, ela não conseguiu atingir. Gente, eu a acompanhava pelas redes sociais e vi uma postagem que me impressionou, mas que resolveu, que mostrou para mim por que ela não conseguiu atingir. A postagem era uma foto de 2 candidatos à presidência da República. Um candidato carregando, era uma montagem, um candidato carregando a Bíblia e o outro candidato carregando o preto velho. E a legenda desta pessoa indicando: depois não diga que não sabia. Depois não diga que não sabia. Depois reclame da escolha. Nem sei se foi esse. O teor da frase foi um teor do tipo: olha, fulana de Deus, ciclana do diabo. Então, uma pessoa que tem esse tipo de exposição na rede social, ela conseguir escrever um texto ligado à intolerância religiosa, identificando que a intolerância é algo ruim. Não vai conseguir atingir. Aí eu larguei de mão, como dizem. Eu parei de seguir. Eu parei de seguir. Porque proferir uma fé é individual. Respeitar a fé alheia é individual. Logo com a FCC. Então, você precisa respeitar e considerar que existe uma legislação que demanda esse tipo de atuação, independentemente de qual seja o seu posicionamento. Na sala de aula, você não pode se comportar de maneira individual. Deu para entender direitinho em relação a esse tipo de acolhimento? Tá? Deu para entender direitinho? Então, esse estudo de caso demanda um posicionamento em que o corretor vai conseguir entender quais são seus posicionamentos em relação à intolerância religiosa, em relação a questões raciais. Vai entender qual é o seu posicionamento, e você não pode, inclusive, tem lá no edital que você não pode ferir os direitos humanos. Então, existe a possibilidade de ter um estudo de caso, tanto argumentativo, que é um estudo de caso que apresenta normalmente um problema social. A educação é laica. Recentemente eu vi um vídeo de uma promotora de justiça, a prova está dispersando. Não, isso é informação. Porque isso pode ser cobrado na sua redação. Uma promotora de justiça que
num evento laico, a pessoa que estava realizando o evento laico fez uma abertura com uma pregação. Não foi somente uma oração, foi uma pregação. A promotora se sentiu ofendida, que ali não havia somente pessoas evangélicas, havia católicos, havia candomblecistas, havia umbandistas. Então, se era uma apresentação de representação do Estado, não poderia ter havido aquela situação. Então, a promotora de justiça chamou a atenção, indicou que se ela convocasse uma oração, ela iria levantar, iria se prontificar imediatamente, solicitando. Mas ela esperou a pregação terminar. Nós temos aí um exemplo de como o Estado precisa se comportar. Então, a demanda relacionada à questão, e isso é muito recorrente nas provas da SEC. Professora, eu vou fazer Salvador. Gente, é o mesmo gênero textual. São os mesmos gêneros textuais. Deu para entender agora, Ju? O que é uma dissertação de estudo, o que é uma discursiva do tipo estudo de caso técnico e uma discursiva do tipo de caso técnico mais argumentativo, com um problema social sendo ali analisado. Indique para mim, não somente Ju, mas também todo mundo que está me acompanhando aqui no YouTube. Gente, no Instagram, eu estou no YouTube, estou compartilhando tela, inclusive. Mas se quiser ficar aqui no Instagram, pode ficar. Perfeito. Olha, estudo de caso é um gênero textual que ele sempre vai requisitar que você aborde necessariamente 2 pontos. Ou 3 pontos, depende ali do estudo de caso. É um estudo de caso, e o estudo de caso ele tem uma modelagem de guiado por tópicos. É um texto guiado por tópicos. Você vai encontrar o caso. Gente, estudo de caso, porque tem outra coisa que os alunos, logo no início da produção, os alunos erram muito. Se eu tenho um estudo de caso, eu tenho que falar sobre o caso o tempo inteiro no meu texto, em todos os parágrafos, porque o estudo de caso é o seu tema. Lembram quando a gente vai fazer uma dissertação argumentativa que o professor diz, olha, não saia o tema, sempre traga o tema para todos os seus parágrafos. O tema é o caso. Então, você tem que retomar o caso toda vez que você for iniciar o parágrafo. Professora, mas é muito extenso o caso. Você fala de acordo com o caso em tela, de acordo com o caso analisado, você retoma o caso desta maneira. Se for uma situação problema, você não retoma a situação problema, você retoma o caso. Deu para entender direitinho? Vamos seguir, vou seguir aqui. Então, esse caso, ele tem que ser retomado e ele é dividido normalmente em 2 ou 3 partes. Aqui a gente vai falar principalmente sobre estudo de caso, tá? A aula ali sobre plano de aula, a gente não vai falar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre estudo de caso. Vai ser o primeiro gênero textual com o qual nós vamos trabalhar. Então, eu tenho 3 tópicos e, normalmente, o que eu sugiro que vocês façam? Se vocês encontram, são somente 20 linhas. São 20, vou até passar aqui, ó. São 20 linhas de texto. Aí, se você pensar em fazer uma introdução, você tem que pensar que uma introdução é o quê? É uma apresentação do seu texto. Eu estou falando isso, mas não é para você pensar em fazer uma introdução, não, tá? Eu vou falar mal dessa estrutura. Pelo amor de Deus, se prepara. Então, uma introdução, o que é uma introdução? Introdução é uma parte do texto que vai analisar, pensei que estava de fone, que vai analisar, que vai apresentar todo o seu texto. Então, vai ser uma espécie de checklist. Todo o seu texto de forma compactada. Isso é uma introdução. Mas isso é uma introdução de uma dissertação. A dissertação precisa, na introdução, apresentar o tema,
Precisa, na introdução, apresentar a tese, precisa, na introdução, apresentar os argumentos, e aí você normalmente tem 2 ou 3 argumentos, então, argumento 1 e argumento 2, e tem que apresentar uma frase de encerramento. Você não faz isso com menos encerramento. Você não faz isso com menos de 5 linhas. Não faz. Você só tem 20 linhas. Se você decidir fazer uma introdução, você já perde 5 linhas. Você já perde 5 linhas, porque você não consegue apresentar o checklist de seu texto com menos de 5 linhas. Pelo treinamento que a gente faz. Pelo treinamento que a gente faz e pela ideia do que é uma introdução. Se você quiser fazer uma conclusão, tem 2 tipos de conclusão, mas eu vou pensar em um, que é a conclusão de síntese, que é uma conclusão, a conclusão de síntese é aquela conclusão que vai nos dar um resumo do que foi apresentado. Então, essa conclusão de síntese, ela só precisa fazer 2 coisas. Ela precisa retomar o tema e explicitar a tese considerando os argumentos. Então, o que é a conclusão de síntese? A conclusão de síntese nada mais é do que uma reescrita mais compacta da introdução. Aí você vai ter 2 períodos ali, vai conseguir colocar bem. Então, se você fizer, eu vou até ser gentil, eu vou dizer que você vai conseguir escrever a sua introdução com 4 linhas. Eu vou dizer que você vai conseguir escrever a sua conclusão com 3 linhas. Mas você já perdeu nessa brincadeira 7 linhas de 20. 7 linhas de 20. Já perdeu essa brincadeira. E olhem, você não vai conseguir, possivelmente, fazer 4 linhas e 3 linhas, não. Possivelmente você vai fazer mais. Mas o mínimo ali, 7 linhas. Já que nós temos 7 linhas, nós vamos ter 13 linhas. Normalmente, ele pede 3 tópicos, o tópico A, o tópico B e o tópico C. Para cada tópico, você vai desenvolver um parágrafo. Cada tópico tem o desenvolvimento de um parágrafo. E cada tópico, gente, pelo amor de Deus, anota isso, porque isso é fundamental para o seu entendimento. Cada tópico, e é assim que a gente vai corrigir lá na plataforma. Se você ainda não está matriculado, não está matriculada no nosso curso, na nossa proposta de curso, trate de correr. Porque até o dia 16 eu vou entregar para vocês correção de redação integrada. Não muitas correções, eu vou entregar 2 correções para pelo menos você fazer um gênero textual para cada uma das redações, tá? Que serão cobradas. Então, você vai ter, até o dia 16, esta possibilidade. Todo mundo que adquiriu o curso vai ter até o dia 16 esta possibilidade de correção de redação, porque a redação precisa ser corrigida. Depois disso, quem adquiriu o curso vai adquirir sem correção de redação. Nós temos pacotes de correção de redação, pacotes avulsos, mas 3 correções são R$ 97,00, porque a nossa correção é uma correção de Deus benza, valha-me Deus. E eu corrijo, na plataforma, nós corrigimos também as redações da área. Então, não se preocupem, porque a questão de conteúdo também é corrigida, ok? É a estrutura e também o conteúdo. O
seus parágrafos que vão tratar dos tópicos, eles são parágrafos argumentativos, parágrafos de desenvolvimento, em que você vai apresentar posicionamento. Pode não ser posicionamento particular, privado, né? Sua opinião. Pode não ser uma opinião, mas vai ser um posicionamento técnico para a resolução de um problema. Então, já que eu tenho que ter um posicionamento técnico para a resolução de um problema, primeiro momento, eu retomo a situação específica do caso, porque o caso é o quê? O caso é o nosso tema. E eu vinculo o caso ao tópico. Eu preciso vincular o caso ao tópico. Depois, eu descrevo a posição. O seu posicionamento informa como você vai agir. Porque se é um caso, ele vai perguntar como é que você vai agir em relação à demanda que ele está requisitando. O momento é você conseguir provar. É você indicar por que você vai agir dessa forma, por que essa atividade é importante. Então, você precisa provar. Isso aqui, estou falando sobre estudo de caso. Finalmente, você vai apresentar uma constatação sobre o que vem depois dessa ação. A constatação, normalmente, em estudo de caso, ela vai estar, normalmente, porque nem sempre, às vezes os tópicos são bem separados, ela vai estar muito vinculada aqui ao segundo tópico. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu apresentei acerca do jogo de futebol e que houve uma injúria racial com xingamentos proferidos contra um aluno negro. Se o primeiro ponto, o primeiro tópico foi qual é a posição do aluno e o segundo tópico foi qual é a posição da escola. Então, nós temos dois posicionamentos. Então, você vai descrever a posição do professor. Eu falei posição do aluno, né? Mas não é não. É a posição do professor. O que o professor precisa fazer nessa situação? Então, você pode começar assim. Na situação descrita em tela, ou na situação descrita no caso, o professor precisa agir. Veja que eu estou retomando claramente o caso e o tópico de forma muito correta. Descreve aqui a ação. Sustenta a ação a partir de uma prova e apresenta uma constatação. Depois de ter sido feita a ação imediata, o professor precisará direcionar o caso para a direção. E aí aponte com a situação B. Então, normalmente, nós podemos fazer esse alinhamento por qual motivo? Porque os parágrafos, os tópicos, eles estão alinhados. Deu para entender direitinho? Tem sentido isso que eu estou apresentando para vocês? Vocês estão acompanhando a ideia? Beleza, tem sentido para vocês, isso é muito importante. O engraçado é que quando eu estou falando, tem gente que diz assim, faz sentido como você fala, quando eu vou produzir, eu não consigo reagir, eu não consigo evoluir. Você precisa, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam praticar. Sem prática não tem sucesso, não, gente. Deixa eu dizer para vocês. Não tem condições de você pensar em fazer um concurso que tem redação e não praticar a redação. Seu corpo nem entende que você está praticando, que você vai fazer uma redação. Seu corpo não entende. No dia da prova, tudo dói. Você está tenso. Seu corpo não compreende, não tem memória muscular. Você não consegue nem pegar mais na caneta. Por quê? Porque nós não usamos tanto mais a caneta, nós não escrevemos tanto. Isso eu estou falando da maioria. Nós digitamos. Aí, quando você vai tentar escrever, até sua letra, que antes era uma letra bonita, a sua letra está ruim.
Aí tem gente que tem uma letra que não é legível e precisa treinar. Tem que ser letra bonita? Não, tem que ser letra legível. Tem que ser letra que o outro entenda. E outra coisa, passa no concurso público quem tem letra pequena. Por quê? Porque você precisa executar muitas demandas. Então, voltando à questão da estrutura de uma dissertação argumentativa, que é a dissertação que tem introdução, que tem conclusão e que tem desenvolvimento. Se você fizer essa progressão aqui de apresentar o caso, relacionar com o tópico, indicar a ação, apresentar a prova, indicar uma constatação em todos os parágrafos, porque todos os parágrafos eles precisam ser sustentados, tendo em vista que cada parágrafo vai tratar de tópico. Então, se você for fazer isso e ainda fizer uma introdução e uma conclusão, vai faltar linha. Não tem para onde correr. Vai faltar linha. Se você quiser aplicar na sua redação uma estrutura estilo Enem, porque não é uma dissertação estilo Enem, é outro tipo de demanda que está ali sendo exigida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender que cada tópico vai ter um parágrafo e você vai escrever somente sobre o tópico, sobre os tópicos que eles estão requisitando. Então, aqui, olha, se no primeiro tópico você fizer 7 linhas, o segundo tópico fizer 7 linhas, o terceiro tópico você faz 6 linhas, você tem as 20 linhas. Um parágrafo com 7 linhas é normalmente um parágrafo de desenvolvimento. Não cabe nesse tipo de texto, não cabe você perder tempo com uma introdução. Então, eu normalmente indico para os alunos, quando os alunos têm uma dissertação guiada por tópicos, mais uma dissertação com 30 linhas, eu indico, olha, você pode escrever para cada tópico um parágrafo. E aí fechar, tem 3 tópicos, você fecha 3 parágrafos. Você pode também fazer introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e conclusão, porque depende ali de como você vai ajustar, mas tem que ter as 30 linhas. E você vai fazer, no entanto, uma redação com 20 linhas, eu digo para você, só essa introdução, não tem como. Não faz essa conclusão, não tem como, não tem abertura, não tem quantidade de linha suficiente. Você tem, portanto, que obrigatoriamente fazer um parágrafo para cada tópico. Acabou. Tem que treinar isso. Tem que treinar isso. Se você não treinar isso, você não consegue. É um fato, você não consegue se não fizer este treinamento. Ok? Então, combinadinho de dedinho, que a gente vai treinar a partir desse entendimento dos tópicos. Belezinha? Deu para entender, gente? Coloca aqui no chat que eu quero saber se vocês compreenderam direitinho. Erros comuns que vocês praticam, deixar para estudar redação na véspera. Ai, eu não tive tempo. Tem tempo, sim. Tem tempo. Tem tempo. Eu, inclusive, prometi para vocês que eu iria liberar a programação dia a dia para os alunos. Eu não consegui por causa dessa internet que não estava funcionando, tá? Então, fiquei na dívida com vocês por causa da internet. Então, não dá para estudar na véspera, não dá para achar que é uma habilidade natural. Ah, é porque eu não tenho dificuldade com redação. O cascudo que dá vontade de dar. Quando a pessoa diz para mim, tem um gênero totalmente diferente. Ah, eu não tenho dificuldade com redação. Na escola, eu me saía muito bem na redação e, por causa disso, não vou me preocupar. Se preocupe.
Porque na escola você não fez estudo de casa. Na escola você não fez um plano de aula. Na escola, os professores requisitavam questões abertas. Obrigada, Ju. Muito obrigada pelo comentário. Já está matriculada, Ju? Você já faz parte da turma? Se não precisar, chama os amigos. Compartilha com os amigos. Isso é ótimo, vai ser lindo. Coração. Então, vai ser domingo, Adriana. Vai ser todo domingo. Já defini isso. Os ombrinhos. Vamos lá. Vamos lá. Não entender a complexidade das propostas, que muitas vezes tem pegadinha. Muitas vezes tem pegadinha. Então, é necessário pensar no todo, tá? A banca apresenta um texto motivador, sempre em estudo de caso, em situação problema, na análise do plano de aula, na questão aberta. Esse tipo de concurso, para este tipo de concurso, você vai ter uma situação problema ali sendo apresentada como um texto motivador. Posso tirar uma dúvida sobre que a aula ministrada no sábado? Que a aula será ministrada no sábado, no aulão? Ah, nós temos um aulão para acontecer no sábado, das 14 até as 18. Pode mandar, Deviane, pode mandar, que eu respondo para você, tá? Regra de ouro, o estudo de caso deve ser parte do seu texto, foi o que eu indiquei antes. Você deve citar o caso, você deve analisar o caso à luz de uma teoria, você, se ignorar o caso, escrever apenas sobre a teoria, você vai perder pontuações na parte de conteúdo e tem possibilidade, inclusive, de zerar a redação. Entendeu? Você tem possibilidade de zerar a redação. Porque um estudo de caso sem caso é um estudo de caso? Gostei disso. Um estudo de caso sem caso é um estudo de caso, gente. Pelo amor de Deus, você tem um caso, deixa eu voltar à questão, a questão dos alunos que proferiram injúria racial. Aí você tem um caso sobre alunos que proferiram injúria racial, e aí você fala sobre o papel do professor, mas não cita o caso. Ou pior, você fala somente sobre injúria racial. Ou pior, nós tivemos, se eu não me engano, vírgula, eu não me engano mesmo, foi na prova da SEC de 2022, que a segunda questão, que era a questão de interdisciplinaridade, se eu não me engano, foi a questão de interdisciplinaridade, gente? Agora não lembro. Se for a questão de interdisciplinaridade, mas na questão, tem na plataforma, eu vou trazer para a próxima aula. Na questão, eles apresentavam a referência a um professor que colocou na sala de aula debate acerca de algumas notícias. Aí havia a questão de cotas, havia a questão de um jogador de futebol que foi chamado de macaco, e havia uma outra questão. Teve gente que só falou sobre a questão de cotas. Quando você tem uma proposta temática guiada por tópicos, todos os tópicos precisam ser reconhecidos. Você não pode escolher um tópico e deixar de escrever sobre outros tópicos. Você tem obrigatoriamente que escrever sobre todos os tópicos. Como é um estudo de caso, cada tópico precisaria ser alinhado à situação que eles apresentaram no texto motivador, que é a situação do professor nessa sala de aula, tá? Então, eu achei muito, muito interessante. Terá presencial e online. Eu só poderei participar do online e tem que fazer pagamento de R$ 5 em 1 quilo de alimento. Para fazer online, como no meu caso, como é que eu faço? Não tem necessidade para o online de efetuar a doação de 1 quilo de alimento. Não tem. Se você quiser contribuir, aí você paga novamente os R$ 5, mas não tem necessidade.
Não tem necessidade. Vai ser um aulão solidário, a gente vai fazer a doação desses alimentos, tá bom? Então, não se preocupe, não. Quem vai participar do aulão na modalidade online vai poder participar sem efetuar a doação do alimento, porque tem muita gente que não era aqui em Salvador. Gente, 21h40. Me empolguei. Me empolguei. Vou fechar. Vou fechar a live, porque já fica muito longa a live aqui. Mas indiquem para mim, por favor, tudo o que eu apresentei. Vocês entenderam tudo o que eu apresentei? Entenderam a necessidade de compreender, justamente compreender como isso é organizado, qual é a estratégia, qual é a necessidade de ler o edital, de entender a forma como o edital vai cobrar de você a redação, os critérios de correção, super importante. Super importante. Matheus, mande aí sua dúvida, Matheus. Aqui ninguém sai com dúvida, não. Mande aí sua dúvida que eu respondo. Vai digitando enquanto eu espero. A Deviane indicou que sim, amor. Ah, eu já gosto de escutar esse tipo de coisa. Eu já gosto, gosto. Indica aí, Mateuzinho, os demais que estão aqui. Porque tem um monte de gente aqui, gente. Um monte de gente aqui. Só a Deviane falou, só o Matheus indicou que ficou com uma dúvida. Ah, eu vi a dúvida. Desculpa, Matheus, é porque apareceu só depois. Caso um estudo de caso tenha apenas 2 tópicos, como dividir? Um parágrafo para cada tópico. E com a técnica, Matheus, você vai perceber que um parágrafo para esse tipo de demanda, um parágrafo de 10 linhas é um parágrafo super simples. Por qual motivo? Porque ele está pedindo um desenvolvimento de ideia complexa. Então, aquele exemplo que eu apresentei do professor na escola e os alunos que proferiram a injúria racial, gente, as demandas do professor, você não consegue fazer em 7 linhas, não. Porque o professor ele precisa, primeiro, controlar aquela situação. Depois, pensar numa estratégia para conscientização, para reflexão dos alunos. Depois, apresentar uma estratégia para o que vai poder acontecer a longo prazo na sua sala de aula. Fazer tudo isso em 7 linhas também não é tão possível. Então, é uma ideia complexa que demanda muitas informações técnicas e, por isso, você consegue fazer também um parágrafo para cada tópico e vai perceber com o tempo que isso é super simples de ser feito. Super simples de ser feito. Eline, sua aluna, já estou em outro login. Matheus, Matheus não é Matheus. Eline, muito bem, vou agora fechar, ok? Vou agora fechar para deixar vocês descansando também e para descansar também. É importante eu descansar também. Beijos, meu povo lindo. Até a próxima aula, tá bom?